Putz, Dev, já ouviu falar do Rake e não sabe direito o que é, como usa? Vamos dar uma olhadinha nele? Aqui é o Cheetah. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Dito isso, bora lá. Eu trouxe aqui alguns links, vou deixar na descrição, mas vamos passar primeiro por cima ali em cada um e depois ir um pouquinho de código. Eu tenho aqui o repositório do GitHub, do Rake, e o Rake na verdade é aqui o Ruby Make. A ideia dele é que seja parecido com o Make, implementado em Ruby, tarefas, dependências especificadas em Ruby, na sintaxe Ruby, beleza. Vamos pegar outro cara aqui para explicar melhor. Se eu pegar aqui o Ruby Guides, what is Rake, o que é Rake, como usá-lo. Rake é um runner de tarefas em Ruby. Então, basicamente, você pode gerenciar, criar tarefas, automatizar processos. Mas o que seria uma tarefa? Você pode fazer um backup do seu banco de dados, rodar seus testes, mostrar status e por aí vai. Mas, pô, onde que a gente vê esse cara? Um bom exemplo é o Rails. No Rails a gente, atualmente, né, depois da versão 5, muitos dos comandos do Rake podem ser chamados diretamente pelo Rails, mas se você pegar um legado, alguma coisa, você pode ver que geralmente vinha com Rake. Rake, tipo o quê? Rails, routes, Rake, db, migrate. Então, eu preciso fazer uma migration aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Vou rodar o Rake com uma tarefa de rodar as migrations, então ele vai fazer um monte de coisa por trás que estão ali abstraídas pra gente com um comando simples. Rake, no meu banco de dados, faça as migrações. Então, essa é a ideia do Rake. Beleza? Outra coisa aqui, também tem a própria documentação aqui com uma traduçãozinha para ficar mais bonitinho. Uma coisa legal que eu trouxe aqui, que ele trouxe aqui, aliás, vai ter alguns artigos e apresentações sobre, etc e tal, coisa para ler. E um deles aqui que me chamou a atenção, que parei para ler aqui, é do Martin Fowler. E aí, se a gente usar aqui e olhar aqui, novamente está em inglês, e ele não quer deixar voltar, tá bom, mas o meu traduziu para português, que beleza. E ele vai ter toda uma explicação usando como que ele usou para fazer tal coisa, X, Y, Z, o que ele acha interessante. Então, é um conteúdo bem legal de dar uma lida. Também, eu não lembro agora exatamente qual versão, mas você tem o Ruby, ele já vem com Rake, que é fantástico. E eu achei também essa doc aqui, do Ruby Doc, onde eu vou seguir mais ou menos ela para a gente ter uma ideia do básico ali, de uma introdução do que a gente pode fazer com o Rake, como ele funciona. Então, bora lá. Esse vídeo aqui é bem leve, bem simplesinho, então... Rake. Food. Vamos fazer um restaurant, talvez? Fosse melhor? Talvez. Pode ser. Acho que vai ser mais... Restaurante, tá bom. Vamos abrir com o Visual Studio Code. Deixa eu arrumar ele aqui na tela que tá horrível. Beleza. Fecha aqui. Uma pasta completamente vazia. Beleza. E o que a gente vai precisar para ele rodar? Se a gente olhar aqui na doc, vamos ver aqui se mostra, a gente pode instalar ele no nosso ambiente caso não tenha, beleza. E aqui está a sintaxe dele, mas a sintaxe dele fala, primeiro você tem que escrever um arquivo chamado Rakefile, que vai ter todas as regras de construção dele. Então, novo arquivo, Rakefile, sem extensão .rb nada. Rakefile, pum, tá certo. Opa, aqui tá errado, não tá legal aqui em cima, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui embaixo também, quero que tudo fique na tela. Tá bom, então temos um Rakefile, não tem nada dentro dele. Então o que a gente pode fazer? Definir uma task. Simplesmente assim, task e um bloco do que ela vai fazer. E aí a gente pode dar um nome para ela. Então, greeting. Simples, assim. Então, o que eu posso fazer no greeting? Puts, hello,
abrir aqui o terminal dele. E agora eu posso chamar rake. E a nossa função, greeting. Hello. Parabéns, fizemos nossa primeira task de um Rakefile para rodar. Simples assim. Então, que nem a gente viu, Rails, db, migrate, que antigamente era rake, db, migrate. Beleza? Bem, vamos continuar avançando. Bem, a gente também vai ter lá os namespace para poder deixar mais organizado. Então, namespace. E o namespace eu posso chamar aqui de restaurant do end. Mesma coisa, um bloco. Dentro dele eu vou colocar minhas tasks que tem a ver com isso. Beleza. Então agora se eu colocar rake, restaurant, greeting. Só mudamos aqui o namespace, a task continua igual, funciona. Mais um ponto, eu quero ver quais eu tenho. Então, rake menos T maiúsculo, isso. Ou menos menos tasks minúsculo. Nenhuma. Ah, mas eu tenho. É porque a gente ainda não definiu uma descrição para ela. Então, numa linha anterior a ela, eu vou dar uma descrição. It will display a welcome message, por exemplo. Agora, se eu olhar rake menos menos tasks, eu tenho a função rake restaurant greeting e é a descrição dela que vai mostrar. Olha só, então eu posso verificar quais tasks eu tenho definidos lá que eu posso utilizar e eu posso deixar uma mensagem amigável de eu utilizo dessa forma, é usada para tal coisa. Já começa a ser mais interessante. Porém, e se eu quiser só rodar rake? Eu não sei como buildar a task default. Então, ele já está dando dica pra gente. A gente poderia colocar aqui um task default vai chamar outra task greeting. Se agora eu só chamar rake, ele vai rodar default e a default vai mandar para greeting. Então se não passa nada, escrevi errado. Task default greeting don't build default task default. Vamos ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui. Task default não, parece que não. Vamos ver se está certo. Não. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o tasks. Beleza. Outra coisa que eu escrevi greeting certo. Escrevi certo. Se eu tô com esse cara assim. Vamos pegar o exemplo dele e ver se eu estou fazendo alguma caquinha diferente aqui. É possível, então. Mas é porque a default está dentro do namespace. Então, na verdade, tá certo. Eu que estou fazendo besteira. Se eu chamar rake restaurant, não sabe porque não tem restaurant. E se eu chamar só assim, ele funcionaria? Também não. Porque essa default aqui é default para o contexto geral. Então, provavelmente, agora sim, talvez não vai funcionar. Beleza. Não sei como fazer com a greeting. Então eu poderia talvez fazer assim. Restaurant greeting. Perfeito. Eu fui obrigado a passar um namespace. Aqui fica a parte interessante. Eu posso definir como um symbol certas coisas ou como uma string. Eu posso definir de outras formas? Também posso. Por exemplo, também posso passar, se eu não me engano, um array delas, mas no caso do default não tenho total certeza, mas funciona também, perfeito. Então eu poderia passar várias aqui? Poderia. Por exemplo, task loading.
puts, loading, 1, 2, 3. Então, se eu passasse aqui, loading, e rodasse só o meu rake, ele vai rodar primeiro loading, e depois o meu restaurant greeting. Beleza? Outra coisa que eu poderia fazer, só para a gente ter aqui marcado, questão só de escrita nesse momento, então, porcento i, abre, fecha, com aquele 2 pontos no meio, eu não sei se isso vai funcionar, talvez. Funcionou, perfeito. Isso aqui vai retirar mais ou menos isso aqui vai ser um array de symbols, ao invés de um array de strings. Se eu fosse com W, seria de strings, também funciona, perfeito. Então, ou array de symbol ou array de strings vai funcionar. Perfeito, então a gente agora sabe criar uma task, sabe criar uma task default, sabe que a gente pode colocar ali um array de tasks em alguns momentos, colocamos um namespace e uma descrição. Vamos para a próxima parte interessante dele, então, digamos que eu queira cozinhar alguma coisa, então vamos criar algumas tasks. Eu vou seguir com symbol, já que eu já comecei com symbol, eu vou preferir nesse caso. Então, potato, então, task, potato, do, and, puts, potato, beleza, batata. Ainda ela sozinha não quer dizer nada, mas vocês já vão entender. Então, se eu colocar aqui a light, fire, acender o fogo, do, and, fire, acende o fogo, beleza. Além dela, eu também quero adicionar água. Por water, despejar água. Water. Tá bom. Beleza. Beleza. Então, eu tenho esses três. Mas, bem, o que acontece se eu simplesmente fazer... Tá bom. Rake, restaurant, potato. Opa, 2 pontos, faltam 2 pontos. Beleza. Só que eu preciso que a batata sempre rode depois que acender o fogo e ter colocado a água. E aí que a gente consegue passar aqui, como mais um parâmetro para o task, outros parâmetros. No caso, a gente pode passar os parâmetros, que nem a gente fez ali em cima, de outras tasks. Então, antes dela, eu vou querer que ele acenda o fogo e vou querer que ele derrame água. Se eu rodar o mesmo comando, nada. Muito bom, por quê? Potato vai ser um hash agora, que vai receber esse cara, se eu não me engano. É isso, perfeito. Então, potato agora, task potato, depende que rode o light fire primeiro por water, para depois vir ele. Então, fire, water, potato. Então, se eu tivesse que fazer alguma task que dependa de outras antes para rodar, verifica a conexão antes de fazer a coisa do banco. Faz aquilo ali antes, eu posso encadear elas. E aqui vale a mesma coisa de antes, então, %i, tira os detalhes, e deve continuar funcionando. Perfeito. Outra coisa interessante, eu posso agora também criar outros tipos de tasks, que vão ser, por exemplo,
cozinhar. O cozinhar, eu quero passar um parâmetro ali para ele, um argumento, minutes, opa, do end. Então, cozinhar, mas eu quero avisar quantos minutos na hora de cozinhar. Então, eu posso vir aqui e colocar um puts, cooking within opa, aspas duplas, tá certo agora. Minutes. E aqui eu vou ter que passar algo, mas como vocês viram, isso aqui é um bloco. É um bloco, eu também posso passar ali os meus argumentos para ele. O primeiro argumento é a própria task. Se eu for olhar na doc, eles vão utilizar a letra T. Em algum lugar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui algum exemplo. Que eu prefiro... Aqui, ó. É, isso mesmo. Só que eu gostei de colocar mais um nome para ficar bem claro, que é a task atual. E eu posso passar agora o que veio de segundo argumento, que são os args ou keyword args, dependendo de como você for tratar eles lá dentro. São argumentos chave-valor. Então, por exemplo, agora eu tenho esse chave-valor, eu posso pegar ele na chave minutes. Então, se eu chamar restaurant cook, não passei nada. Como que eu passo? Abre e fecha colchete e coloco o tempo. 10 minutos. Cozinhando dentro de 10 minutos. Então, rake, restaurant, cook, 10. Se você estiver usando os SH ou dependendo do que você for fazer, provavelmente você vai ter que passar aqui com aspas simples ou... Acho que com aspas simples também funciona, mas acho que a doc tá especificando ali aspas, mas com simples também deve funcionar. Entre aspas. Senão ele vai identificar que esse colchete é outra coisa e vai dar ruim. Então, é interessante deixar sempre assim, porque evita confusão e vai funcionar ali para a maioria das plataformas. Outra coisa também, você pode passar mais de um argumento. And KW args seconds. Então, posso passar ali já valor minutos e segundos, porque esse keyword args, na verdade, é esse conjunto aqui de dois. Então, vou ter o minutes e o seconds. Então, se eu agora passar 10,30 cozinhando dentro de 10 minutos e 30 seconds. Só um segundo, vamos ver isso aqui. Perfeito. A documentação também comenta. Tem gente que vai falar, ué, eu posso colocar vírgula espaço? Funcionou nesse caso, mas é por causa que eu já estava prevendo outra coisa. Pronto. Se a gente escreve sem as aspas duplas, isso aqui também dá ruim e não vai funcionar. Agora, se você colocar entre aspas duplas, ele vai tratar corretamente o parâmetro duplo, mesmo que tenha espaço ali depois da vírgula. Funcionando. Outro detalhe interessante é chave valor que eu falei, mas não necessariamente. Você também vai poder acessar como objeto. Então, ponto seconds. A gente pode vir aqui e rodar. Funciona da mesma forma. Eu não lembro agora qual era a motivação, mas eu lembro de alguém comentar que seria mais interessante usar a chave valor dessa forma aqui. Evitar algum erro, por exemplo, se não foi passado. Vamos até testar. E se eu não passar? Funcionou. Mesma coisa. Tudo bem. Mas eu gosto mais dessa sintaxe aqui. Beleza. Tá bom. O que é mais que tem interessante? Também pode colocar uma descrição nesse aqui para mostrar. Que é interessante. Will wait for numbers on minutes and seconds. Like, vírgula, example, 10,30. Então, se eu olhar agora as tasks que eu tenho,
Tem aqui o cook, que agora especifica que eu tenho que receber minutos e segundos. E aí eu explico, está esperando que seja um número, tá? 10 e 30, por exemplo. Beleza. O que mais que eu posso estar escrito? Coisas interessantes também. Vou utilizar meu loading, que vai ficar mais fácil. No load vai ser legal de fazer. Eu posso acessar algumas funcionalidades que ele já vem bonitinho, por exemplo, usar o meu shell do Linux. Então, shell, comando SL, por exemplo. Vai dar ruim. Deixa eu colocar aqui. Desk. Loads the system. Beleza. Se eu chamar rake loading, ele vai mostrar carregando o sistema. Beleza. Então, se eu chamar agora loading, deu ruim. Por quê? Falhou com o estado. Esse SL, como eu disse, é do meu sistema. Não tenho ele. Sudo apt. Estou instalando no meu Linux, tá? Pode ser que você esteja usando algum da Red Hat, alguma distribuição diferente, que não use o apt. Eu estou usando aqui um Ubuntu, então sudo apt install sl. Vou instalar aqui no meu sistema, rapidinho, sl. Instalou. Beleza. Onde que eu vou querer utilizar isso? Rake loading. Ele vai colocar um loading e um sl. Pum, tá aí, sl. Ó, on Rails. Pum. Viu? Loading, SL, rodou meu comando. Então eu posso colocar aqui uns comandinhos de shell no meio, tem outras coisas que eu posso utilizar que são bem interessantes. Mas eu não gostei tanto desse, então a gente pode mudar um pouco. Piglet. Loading. Eu não gostei desse puts loading, não ficou tão legal. Loading. Vai rodar? Até que funcionou. Sudo apt install figlet. Não sei que figlet é esse que ele veio, mas eu queria outro figlet que é esse que eu instalei agora. Então, se eu rodar de novo. Agora sim, olha que bonitinho. Posso mostrar meu sistema agora utilizando esse cara aqui em vez do puts. Toda mensagem que eu quiser mostrar assim, você está entrando para a parte do sistema, ou feito por, ou última atualização, versão, seja lá o que for. Então eu posso chamar os comandos aqui. Se eu utilizasse direto meu Linux, seria figlet. Oi. São comandinhos do próprio Linux que eu estou rodando ali dentro. Beleza. Outra coisa interessante que eu posso fazer aqui é mexer com arquivos. Então, além da task, a gente também tem o file. Que a gente vai falar ali, o nome dele ali já vai ser um argumento, vamos dizer assim. Então, o que eu quero fazer? Eu vou descrever que ele creates the my recipes folder. Ele vai criar o diretório My Recipes, por exemplo, das minhas receitas. Então eu posso chegar aqui e colocar My Recipes, onde eu vou ter, que nem eu falei, Current Task, que é ele mesmo. Ele vai ter o próprio nome, ele vai saber que ele é o próprio nome, que é interessante pra gente. E eu posso chamar um mkdir, que vem do file ali, current task.name. Então agora se eu rodar agora esse cara aqui é rake restaurant my recipes. Se não tá com esse cara aqui, vamos descobrir como é que tá. Rake menos T maiúsculo, pode ser. Strength greeting rake my recipes, que eu coloquei ele fora do namespace. Não, tá em algo interessante. Ele não vai pegar o namespace nesse caso do file.
Então, para não gerar confusão, eu vou deixar ele no mesmo nível aqui do loading. Não deve ter mudado nada. Perfeito. Então, volta para cá. Tira o MyRecipe. E roda. mkdir. MyRecipe. Se eu olhar agora aqui, ele gerou. Vou até apagar para a gente rever isso funcionando. Não tenho nada aqui. Rodei, pum, apareceu. Eu posso fazer muitas coisinhas com esse cara aqui, de cuidar de arquivos, pastas, etc e tal. E agora uma coisa interessante, né? Se eu quisesse apagar esse cara aqui. Só para a gente entender outras partes do detalhe aqui. Desk. Tá com minúsculo, mas minúsculo. Removes the my recipes folder. Beleza, então vamos seguir a lógica. File do end pronto. Não tem descrição, não tem bloco. Perfeito, perfeito. Então, para ficar parecido, ele vai fazer esse cara aqui com esse cara aqui. Aqui vai ficar no lugar do do. Só que aí a gente tem um problema. Então, não dá para chamar da mesma coisa. Ele vai dar ruim. Então, remove my recipes. Tá. Para apagar, eu teria que fazer alguma coisa como file utils.rm_ref passando o my recipes. Beleza, não vou utilizar esse cara aqui, mas tá bom. Vamos ver se ele vai funcionar. Não. Ué, vamos tentar descobrir? Esse aqui é interessante, que é para não cair nesse tipo de problema durante a utilização dele. Eu já caí muito. Ué, nada? Pô, eu não consigo nem parar aqui. O que está acontecendo? O file, ele vai usar, pelo que eu li, eu não lembro se esse é o termo exato, mas um lazy loading ali. Ele vai tentar carregar se não existir. Então, ele vai olhar, já existe esse cara aqui? Então ele vai olhar, ele vai tentar achar, não existe, existe, não fiz nada. Não vai funcionar tão simples assim. Deixa eu deletar esse cara aqui. Vamos ver o que acontece. Porque eu estou rodando MyRecipes de novo. Erro meu. Deixa eu rodar ele de novo. Remove my recipes. Ele parou, perfeito. Vamos dar um continue. Apagou. O que eu ia falar foi o contrário aqui, por causa desse cara aqui. Sempre que eu tentar rodar ele aqui, ele gerou. Agora, se eu tentasse rodar ele de novo, ele não roda de novo. Porque ele faz essa história do lazy load. Quando chamar o file, ele vai olhar esse cara. Se existe, se esse cara existe, ele não vai rodar de novo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso quando eu utilizo o file. Deixa eu pensar como é que eu poderia colocar esse cara ali. Que eu posso só colocar o task name, colocar aqui esse cara aqui. Tá bom, aqui eu poderia também chamar de task nesse caso. Opa. Eu acho que eu esqueci do binding. Binding. E
por que eu poderia querer fazer dessa forma? Às vezes eu estou querendo colocar, que nem a gente fez lá, esse cara aqui dentro de um namespace. Então, se a gente olhar agora aqui, rake -t, myRecipes remove, então direto, sem namespace. Se eu passar os dois para dentro do namespace e rodar de novo, um pegou o namespace e o outro não. Então vai depender do que você quer fazer e como você quer fazer. Então às vezes você vai querer, mesmo que seja alguma coisa de file, fazer dentro de uma task. No meu caso aqui funcionou o file útil. Eu não esperava que ele fosse funcionar, mas sei que se não funcionar, é possível que você precise dar um require. Você também pode dar requires aqui dentro e utilizar outras coisas. File utils. O file utils. Então poderia ter um require ali em cima para pegar esse cara. Beleza. Com isso a gente já tem o essencial para trabalhar com esse cara aqui. Action, múltiplas, tem muitas outras coisas que dão para ser feitas. Pegar vários arquivos, trabalhar com eles ao mesmo tempo com dependências. Que nem a gente fez aqui no da batata. Mas com isso aqui a gente já tem um bom início de como fazer suas tarefas e automatizações e gerenciar várias tarefinhas que possam depender uma das outras de uma forma bem amigável com a cara de Ruby. Então, quando você olhar o rake file lá de novo dentro do Rails, você vai entender mais ou menos como funciona e pode utilizar os seus e definir chamados para outros. Eu quero que chame o Rails DB Migrate quando eu chamar limpa tudo. Eu quero criar uma task para refazer meus assets toda vez. Então vou dar um clobber, tem um assets clobber, remover o TMP, pré-compile, posso fazer o meu próprio lá. Rebuild assets. Aí você vai dar lá só um rake rebuild assets, pum, funciona. Outro detalhe aqui, última coisa interessante, que eu abri uma tab nova. Ctrl F, deixa eu ver se aparece aqui. Tasks. Não. Deixa eu ver se está com outro nome. Folder. Diz que achou, mas não mostra não. Deixa eu ver se aqui aparece. Folder. Aqui. Da Ruby Guides. Você pode usar o rake -t para descobrir as tarefas que estão disponíveis, criar suas próprias e adicionar elas no rake file. Ou dentro da libtasks. Isso aí. Então, geralmente a gente coloca dentro de libtasks as nossas tasks. Está dentro do rake file, mas geralmente quando a gente for criar uma nova, eu não sei se isso aqui foi uma... Deixa eu deletar esse cara aqui. Sim. New folder. Tasks. Então, geralmente vai criar uma task nova. Então, aqui eu poderia criar um new como restaurant. Restaurant. E eu posso pegar agora todo mundo que está com meu namespace de restaurant. Colocar aqui dentro. Voltar no nosso. Dar um require relative. E carregar o que tiver na lib tasks restaurant. Então se eu olhar de novo aqui, tudo continua funcionando. Então se eu pegar aqui o rake restaurant greeting, que está dentro agora só desse cara aqui, não existe mais aqui dentro do meu rake file de fato, continua funcionando e agora está mais organizado. Então eu posso fazer esse uso aqui do rake. Espero que tenha sido divertido. Eu pretendo trazer logo mais umas utilizações mais avançadinhas e umas brincadeiras aqui com o rake. E até o próximo vídeo.